Então, continuando, a questão do argumento injutivo. Em geral, não dizemos que um argumento indutivo é válido ou inválido, mas sim forte ou fraco. Existem, portanto, dois tipos de conexão entre as premissas e a conclusão de um argumento. Do ponto de vista da validade, não há meio termo. Um argumento é válido ou inválido. Já os argumentos indutivos podem ser fortes ou fracos e admitem graus de força em virtude da maior ou menor probabilidade da conclusão ser verdadeira. Ainda que possamos entender na literatura especializada de lógica algumas tentativas de estabelecer uma lógica indutiva, ou seja, uma lógica que te induz a pensar alguma coisa, os lógicos deram muito mais atenção ao estudo da indução não pertença à lógica em sentido estrito. Então, para os lógicos, a estatística é a ferramenta matemática que auxilia a análise dos argumentos indutivos. Tá? Assim disso, para construir um dos argumentos indutivos adequados ou argumentos você precisa conhecer muito bem o assunto que está em questão. Veja, por exemplo, nesse argumento que eu vou dar para vocês. Fulano, fumou em média 40 cigarros por dia durante 30 anos. Tá? Uma pessoa X fumou 40 cigarros por anos, tá? Em 30 dias. Em 30 anos, desculpa. Bom, se ele fumou, em média, 40 cigarros em 30 anos, fulano X terá câncer de pulmão. Isso é um pensamento indutivo, tá? Isso é um argumento indutivo. Ora, vamos lá. Sabemos que há uma relação entre o hábito de fumar e o câncer de pulmão, tá? A ocorrência, nós sabemos que existe uma relação um e outro. Estamos, então, indicando que o hábito de fumar causa aproximadamente, 85% de casos de ocorrer o câncer. Quanto maior o tempo e o número de cigarro, maior é o risco. Tá? Mas isso não significa que mais de 80% dos fumantes terão câncer de pulmão. Há variados fatores, relacionados ao câncer de pulmão. Como, por exemplo, vamos lá pensar a predisposição genética, hábitos alimentares, álcool, a ingestão de álcool, entre outros. Um argumento como esse, fulano fumou mais de 40 cigarros durante 30 anos, terá câncer de pulmão, precisa ser analisado caso a caso. De um lado, os dados estatísticos, De um outro, as pesquisas médicas e a pesquisa histórica do paciente, a história de vida do paciente. Mas o que é importante ressaltar nessa questão do raciocínio, do argumento indutivo, é que essas questões não são, a rigor, problemas lógicos. Aqui temos
que aqui iremos estudar apenas a lógica em sentido estrito, deixando de lado os argumentos indutivos. Ok? Então, vamos pensar agora na questão de validade e forma dos argumentos. Então, vamos lá. Todo carioca, voltando ao nosso primeiro exemplo, todo carioca é brasileiro. Zico é carioca. Logo, Zico é brasileiro. Tá? Todo filósofo é grego. Descartes é filósofo. Logo, Descartes é grego. Ora, vimos na primeira sentença. Na segunda sentença. Na primeira e na terceira sentença, são válidos esses argumentos. Na segunda sentença, que todo carioca é brasileiro e Zico é brasileiro, logo, Zico é carioca, ele é inválido, porque, segundo o critério da validade, que denominamos critério de necessidade, uma maneira de se tornar mais preciso esse critério é pensar em termos de forma lógica do argumento. Isso nos dá o critério que vamos denominar formal. Preste bem atenção nisso. O critério formal da validade de um argumento. É um argumento válido, tá? Quando toda circunstância que se torna as premissas verdadeiras, tá? Torna também a conclusão verdadeira. Então, esse é um critério formal. As premissas verdadeiras precisam ter conclusões verdadeiras. Para compreender o critério formal, temos que saber o que é uma circunstância. Além disso, vamos voltar ao argumento primeiro. Todo carioca é brasileiro. Zico é carioca. Zico é brasileiro. Vamos voltar à terceira premissa. Todo filósofo é grego. Descartes é filósofo. Logo, Descartes é grego. Ora, observamos aqui que ambos têm a mesma forma. Se examinarmos o argumento 1, não é difícil perceber que carioca, brasileiro e Zico não são palavras lógicas, mas sim palavras que dizem respeito àquilo acerca do que estamos falando. Observamos a forma lógica na sentença número 1, substituindo a palavra carioca e brasileiro, que são predicados pelas letras maiúsculas, FG, por exemplo, e Zico, que é o nome de um indivíduo, pela letra minúscula A, por exemplo. Então, vamos lá. Todo F é G, tá? Essa é a forma. Vamos pensar. Todo F é G. A é F. Logo, A é G. Vamos voltar lá? Aquilo que a gente tinha dito? Então, vamos lá. Vamos trocar as palavras por letras, tá? F e G por Zico, tá? F e G. E Zico, que é um nome de um indivíduo, pela letra minúscula A. Então, o que a gente tem? Podemos visualizar de forma lógica os argumentos de 1, que também é uma forma de argumento igual à sentença número 3. Um argumento é válido quando é uma instância de uma forma válida. Mas o que é uma forma válida? Para responder essa pergunta, precisamos de duas noções centrais para a lógica: interpretação e domínio do discurso. As letras A, F e G podem ser interpretadas de diferentes maneiras. Diferentes interpretações de A, F e G produzem diferentes argumentos que são instâncias da forma
7, da sentença 7, como, por exemplo, os argumentos da sentença 1 e 3 e o argumento abaixo. Exemplo, todos os múltiplos de 10, vamos lá, todos os múltiplos de 10 são divisíveis por 5. 100 é um múltiplo de 10. Logo, 100 é divisível por 5. Então, o domínio do discurso aqui, ou simplesmente domínio, é o conjunto dos indivíduos ou objetos acerca do que estamos falando. O domínio pode ser um conjunto, tá, dos filósofos gregos, dos números naturais, dos cidadãos brasileiros, etc, etc, etc. Mas vamos retomar o critério formal apresentado antes, tá? Qualquer que seja o domínio do discurso e o modo pela qual estamos interpretando as letras A, F, G, como na sentença 7, nunca produziremos premissas verdadeiras e conclusão falsa. Isso é o que significa dizer que toda circunstância que temos as premissas verdadeiras torna também as conclusões verdadeiras. Então, regra. Pense bem, uma circunstância é um domínio de um discurso, tá? E uma interpretação de símbolos, tá? Que são lógicos neste domínio. Nomes são associados e indivíduos do domínio e predicados são associados a subconjuntos de domínio. Agora podemos dizer que na sentença 2, um argumento inválido. A forma da sentença 2 é dada por todo F é G e A é G, logo AF. Ora, então aqui fica uma boa interpretação de noção que vimos até agora, encontra-se nesses primeiros vídeos, tá? E aí já é também lógica, tá? Lógica e linguagem, tá? Então fica aí uma dica, a gente vai continuar essa discussão de forma mais prática, tá ok? Mas isso é uma aula para a gente poder compreender a questão do argumento, a questão da estrutura do argumento. O argumento não é simplesmente sentenças e frases jogadas. Ela possui uma ordem, uma organização. Ela possui uma forma e possui uma validade, tá bom? Um forte abraço e até mais.